Olá, família Encarando, espero que todos tenham passado um ótimo final de ano e que esse ano seja muito melhor para cada um de nós. É claro que isso também exige que cada um faça a sua parte. Se a gente fizer cada uma de nossas obrigações mais bem feita do que fizemos ano passado, com certeza teremos dias melhores pela frente. E com esse pensamento, eu já trago para vocês o quadro favorito de vocês. Eu até não gosto muito de fazer, porque não há como não ficar indignado vendo a luta de homens como Ayrton Senna, Clodovil, entre outros que já falamos aqui no canal. Eles lutaram sozinhos e pagaram um preço muito alto por irem contra o sistema. Hoje nós trazemos mais um deles, um dos verdadeiros mitos desse Brasil, e mais pedido nos últimos dias por vocês. O mito Alborguete. Se você não conhece ainda, ou nunca ouviu falar, ou até ouviu, mas achou que era apenas um esquizofrênico, veja uma cena que só por si só merece que você dê o título a ele de mito. Eu vou ficar quieto? Vou ficar quieto? Bandido bom é bandido morto. E quem defende bandido está contra a família brasileira do meu país. Mas os direitos humanos? Os direitos humanos? Mas existem leis, né? Luciana, vá pro inferno, você já fala aí. Só por a cara que essa retardada ficou, nós já devemos dizer Alborguete é mito, porra! Direitos humanos? Olha aqui, ó, baixa o seu. Desiste! Presta atenção. Quebrou tudo. Quando mata um bandido, Cadê o pedal? se fala em direitos humanos. O cara é louco. Que lindo! Morreu um bandido. Teve um bandido no Brasil que chegaram até colocar a bandeira do Brasil. Ouviram do Ipiranga? Ah, pelo amor de Deus! Gente! O cara tem que ter muito cunhão para chegar em um programa da mídia manipuladora e falar na cara o que pensa. Ele ignorou as possíveis represálias e fechou a porta para possíveis convites futuros, deixando sem dúvida nenhuma o bolso muito mais vazio. Ficar rico desse jeito, cara, até eu ficaria. Eu tô numa merda desgraçada, velho. Tô numa merda. Saí pobre. 5 anos como deputado, 38 anos no rádio e na televisão. Tinha meus mordesquinhas e tal, mas não dava pra ficar rico, cara. Mas esse era um homem que colocava seus princípios acima de tudo. E foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a perceber o valor do juiz Sérgio Moro. Ele falou aos 4 cantos do mundo. Essa e mais informações nós veremos agora nesse vídeo especial para já começarmos 2017 metendo a faca no zoiudo. Sem mais delongas, pegue sua banana cozida com uma manteiga por cima. E vamos iniciar o nosso quadro. Luiz Carlos Alborguete, nascido em Andradina, extremo oeste do estado de São Paulo. Alborguete deixou a casa dos pais para estudar no Rio de Janeiro aos 16 anos. Segundo o assessor dele, o apresentador se orgulhava em dizer que vendia coxinha e refrigerante na praia nessa época. Aquele tipo de cara que nasce sem chance, mas ele não espera que a chance caia do céu, ele mesmo vai atrás. Anos depois ele iniciou sua carreira no rádio em 1976, em Andradina, sua cidade, fazendo rádio, novela e comerciais. Depois seguiu para Londrina, no Paraná. Lá ele trabalhou numa rádio com um programa policial com o nome de Cadeia. Neste programa ele relatava os crimes ocorridos na cidade. 3 anos mais tarde, Alborguete entrou em um programa de televisão, também chamado Cadeia, inicialmente para a cidade de Londrina. Devido ao seu sucesso, ele foi ampliado para todo o estado do Paraná em 1982. Neste mesmo ano, Alborguete foi eleito vereador pela cidade. 4 anos depois, deputado estadual, e pela primeira vez em 1986, Alborguete estava afiliado ao PMDB. Ele foi reeleito em 1990 pelo PRN. Em 1992, Alborguete conseguiu alcançar a mídia nacional. Ele levou seu programa para todo o Brasil através da Rede Homem de televisão, hoje Central Nacional de Televisão, CNT. O programa também se chamava Cadeia e foi nesse programa que eu o vi pela primeira vez. A CNT começa a mostrar sua nova cara. Olá, pra você que não me conhece, eu sou o Alborguete. O homem vem com tudo e mete bronca. No meu programa, cuidado, aqui vai ter bala na agulha. Atrevido, polêmico, contundente. Alborguete bota a boca no mundo. Chega bem na minha cara. A verdade em primeiro lugar. Cuidado. Programa. Várias características marcaram a atuação de Alborguete na televisão. Entre eles estava o discurso ácido, uma toalha pendurada sobre os ombros, um óculos de leitura, uma caneta entre os dedos da mão direita e um porrete de madeira. Esse ele usava para descontar sua raiva, batendo em qualquer objeto que ele visse pela frente. Geralmente a sua própria mesa era quem sofria com a sua fúria.
Um dos caras que cresceu imitando ele na cara dura foi o apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho. Ele trabalhava como repórter policial para ele 12 anos antes de ter sido lançado em seu programa. Coloca a matéria no ar. Nós estamos aqui então com o Henrique Cristo. Henrique Cristo. A sua frase principal era: esse governador de São Paulo é um bundão. Na época, o dito cujo era Luiz Antônio Fleury Filho. E o pior é que eu sou obrigado a dizer que o bicho tem a maior cara de cuzão mesmo. Devido às afrontas que ele fazia diretamente ao sistema, ele teve que ser temporariamente afastado do programa Cadeia Nacional. Essa foi a grande oportunidade de o Ratinho apresentar o programa. A partir daí começou-se a abrir as portas da mídia para ele. Alborguete nunca mediu palavras para falar dos criminosos. Ao denunciar o tráfico do Rio de Janeiro nos anos 1990, ele chamou a facção criminosa Comando Vermelha, perigosíssima na época, de bando de bichas. Também ao comentar sobre o PCC, ele chamou seu líder, Marcos Camacho, conhecido como Marcola, de bundeiro e dador de bunda. Outro fato marcante ocorreu em 1997. Através do Ministério Público, ele impediu que a banda Planet Rap se apresentasse no Paraná. O motivo era as letras do grupo que consistiam basicamente no apoio à descriminalização do uso da maconha. No caso Alborguete, ele sempre foi contra a mídia Illuminati. Ele estava indo contra todo o sistema que os senhores do mundo queriam implantar, a famosa agenda global. Alborguete não era só o cara que falava e não tentava fazer nada. Ele ia em cima, como um verdadeiro guerreiro. Ao invés de falar, como muito poucos ainda fazem, ele ia mais além. Ele usava a sua posição como deputado para tentar impedir que esses caras continuassem a depravar com o mundo. Era realmente um sujeito admirável. 2 anos mais tarde, Alborguete deixou provisoriamente o comando de seu programa. Ele foi concorrer ao deputado estadual, desta vez pelo PTB. Ele foi eleito pela 3ª vez e, ao retornar para o programa, mudou de emissora e passou a concorrer com o antigo programa. A transmissão era voltada apenas para o estado do Paraná, pela então TV Independência, atual RIC TV Record. Em 1998, ele deixa o programa para tentar uma 3ª reeleição, agora filiado ao PFL. Novamente ele foi bem sucedido. Pouco tempo depois, ao retornar ao comando de seu programa, também vinculado na CNT em 2002. Em 2002 ele tentou novamente a reeleição, mas essa foi a época em que o gado estava totalmente envolvido na Matrix. Ele não conseguiu se eleger, perdendo por 5.000 votos. Em 2006, Alborguete estreou o programa Cadeia Sem Censura, vinculado de segunda a sexta-feira na rede Intervalo de Comunicação. Se tratava de uma rádio pela internet, posteriormente transformada em programa de televisão. Foi baseado em Curitiba, ficou 6 meses no ar, até agosto do mesmo ano. Por falta de patrocinadores, o programa saiu do ar, fazendo com que Alborguete migrasse para a Rádio Colombo, também de Curitiba. Nessa mesma época, sua relação com a internet e as redes sociais se intensificaram. Nas mídias digitais ele era referenciado como Mestre Dalborga, ou mais recentemente Charles Down. Agora que eu já narrei basicamente a Wikipédia para você, nós já estamos sabendo das informações técnicas do cara. Agora vamos destrinchar o porquê dele merecer o título de mito, embora que eu saiba que muitos já dão o título só por essas informações. Alborguete era o tipo de cara que falava mesmo sabendo que isso iria fechar todas as portas de oportunidade para ele. É o tipo de pessoa que, se não disser o que pensa, ele fica como um vulcão pegando cada vez mais pressão, até explodir. Assim era o nosso saudoso Alborguete. Além de verdadeiro, ele ainda era um visionário. A mídia não te fala isso, mas Alborguete já tinha percebido que no Brasil ainda existem pessoas sérias, e seria fácil mudar essa porcaria se as pessoas começassem a perceber isso. Veja aqui quando ele fala do juiz Sérgio Moro. O Bertoldo é um advogado que está preso aqui no estado do Paraná, na Justiça Federal, acusado de grampear o telefone do meu querido Dr. Sérgio Moro, que é uma reserva moral do Poder Judiciário Federal. Esse homem deveria ser presidente da República, que pelo menos assim ele já tinha metido meio mundo na cadeia. Eu gostaria que o Alckmin ganhasse as eleições e levasse o Dr. Sérgio Moro. Eu tenho um tesão de conhecer esse juiz. Hora que eu inaugurar o mês de abril, eu vou chegar no gabinete dele e vou dar meu cartão. Luiz Carlos Alborguete, repórter, DRT 374. E eu vou lá, senhor Ricardo, eu quero entrevistar esse homem, e eu quero colocá-lo aqui, eu quero que o Alckmin ganhe as eleições, para que o doutor Sérgio Moro, esta reserva moral da Justiça Federal, seja o ministro da Justiça do Brasil. Com ele, eu acredito que vai dar certo. Com ele eu acredito. Se ele estivesse lá, esta quadrilha do PT já estava todo mundo na cadeia. Estava na penitenciária. Com certeza qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso vai concordar com o cara.
Um homem que arrisca sua vida, o seu cargo e vai contra corruptos, com certeza é uma boa ficha para se fazer uma aposta. Mas é claro que o gado não tá nem aí para isso. Alborguete falava o que muitos repórteres até têm vontade de dizer, mas por saberem que suas opiniões vai impedir que eles possam subir nas suas carreiras, eles se resumem a dar a notícia e, o que é muito pior, na maioria das vezes, passam a notícia de forma distorcida, fazendo o público ter uma opinião contrária da realidade. Eu posso dar aqui a vocês diversos exemplos de quando isso acontece. Por exemplo, um cara que aparece morto. Em vez de se cobrar que se prenda o assassino, se levanta o questionamento ainda em cima do corpo ensanguentado da vítima, com a intenção obscura de cobrir o descaso das autoridades. Colocam a culpa do crime ter acontecido no próprio morto. Esses eles sabem que jamais vai reclamar. É sempre assim, você já deve ter ouvido isso na sua própria rua. Alguma coisa ele fez. Aqui no meu bairro recentemente, uma notícia que saiu no bairro foi de fazer uma cabra vomitar. Um assaltante vagabundo matou um cara que tinha trabalhado a vida toda, juntou um dinheirinho e conseguiu finalmente abrir o seu negócio. Uma lanchonete, uma pequena lanchonete. O safado do bandido assaltou a lanchonete do cara. Ele tentou reagir e foi morto. Quando a mídia deu a notícia, ela passou a mensagem que a culpa foi toda do morto. Quem mandou ele reagiu, ele procurou. Esse era o comentário da população. Mas essa população que já foi hipnotizada não entende que o assaltante não deveria nem existir. Parece que no mundo invertido dos senhores do mundo nós temos que começar a ter cursos de como se portar durante um assalto. Só falta fazerem esse projeto agora. Eu não duvido nada que um deputado federal proponha isso logo mais. A ideia já foi passada há muitos anos atrás. Você tem que aprender a viver com a bandidagem, porque ela não pode ter fim. Eles não querem que ela tenha fim. Dizem que a polícia não trabalha, mas o fato é que a polícia se sobrecarrega por prender várias vezes o mesmo bandido. Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência já podia prever isso, e Alborguete já tinha inclusive a solução, rápida e barata. Aqui, esse vagabundo deveria ser condenado à pena de morte. Como funciona a pena de morte? Vem aqui, vem aqui. O senhor pendura, sabe aqueles botijão grandão que vai nos edifícios? Industrial. Pendura 50 botijão daquele lá. 50, tá? E já deixa o camburão da IML preparado, não um camburão. É aqueles caminhão com aquela carroceria grandona fechada que cabe 200 mortos, né? Então você senta o vagabundo, amarra o botijão, entendeu? Principalmente para estuprador. Aí, com 50 botijão, o senhor mata por dia 50 bandidos. Nós íamos minimizar o problema nas penitenciárias brasileiras. Por exemplo, esse vagabundo que é estuprador, cala a boca, você está preso aqui, você está preso aqui. Está preso, estuprador, gosta de estuprar uma criança. Um estuprador como esse aqui, que não pode sobreviver nos nossos meios, aí cai o botijão em cima da cabeça do desgraçado. Cai no chão e morre! Morre, desgraçado! Morre! Não, também quero, peraí. Também quero. Cacete, vai, o cacete. Aí, morreu. Entendeu? Aqui! Pode até parecer radical a opinião de Alborguete, embora eu prefira Perpétua com trabalhos forçados. É de se entender a opinião dele ouvindo crimes como esse daqui. Que foi feito na menina de 8 anos foi roubado. Olha aqui, ó. Foi. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Foi roubado. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Sai daí! Ninguém mais quer ficar aqui. O exame da menina foi roubado. Eu queria pegar esse cacete. Cadê o microfone? O microfone está aqui. Para aqui. Olha aqui, ó. O exame do IML foi roubado. Roubado! Estupraram a menina, levaram a menina. Aqui meu cacete. Pega meu cacete. Levaram a menina pro IML e roubaram o exame do Instituto Médico Legal, senhor Neto. Alborguete, com seu discurso, era um dos últimos membros da mídia que não fazia parte da nova ordem mundial. Ele vinha sozinho tentando combater essas ideias que hoje temos aqui, inclusive no YouTube. Tem vários vagabundos defendendo de boa em seus canais a liberação das drogas. Alborguete não só combatia essa ideia, como sentia profunda repugnância. Quanto mais houver traficante de drogas, viu, meu pai? Viu, minha mãe? Mais o seu filho está correndo um perigo desgraçado neste asfalto negro de violência que corta esse país de norte ao sul e de leste a oeste.
E nós temos aí, nesse assalto negro de violência, milhares de jovens, de meninas, que são verdadeiros cadáveres ambulantes por causa desses canalhas, assassinos que matam os nossos filhos, destroem os nossos lares. E lembre-se, drogas é a pior herança que nós temos neste século. É pior do que uma herança nuclear. Aí você vê, a maioria dos crimes bárbaros acontece porque os caras estão drogados. Ah, mas a droga não faz você fazer nada de ruim. Ok, amigo. Mas se você tem coragem, número 1, você vai ter coragem, número 5. Se você pensa em fazer merda e tá meio indeciso, com a droga você vai fazer. Então é isso que ela faz. Então pra que tornar uma pessoa que já é ruim pior? Não há benefício na droga. E aí quando você vê um cara fazendo show desse tipo, e você na posição de deputado e sabe que tudo de ruim acontece por isso, o que você deveria fazer? E é por isso que Alborguete era chamado de louco. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Muita gente criticou Alborguete por ter usado a sua posição como deputado para proibir o show desses caras. Mas pense direitinho e se ponha no lugar dele. Será que realmente existe isso? Será que é certo chamar um cara de ditador só porque ele quer o melhor para a população? Pense bem nisso, meu amigo, porque a mídia vem enfiando isso na sua cabeça. No mundo invertido, quem defende a família e os bons costumes é chamado de louco. Veja no caso de Alborguete. Cadê o pedaço? Se fala em direitos humanos! Que lindo! Infelizmente, a realidade é que homens como Alborguete são boicotados, escondidos e ridicularizados, sofrem represálias até mesmo no pouco espaço que têm. O senhor está sabendo disso? Ou o senhor também não está sabendo disso? Olha aqui, ó, aqui eu faço o que eu quero, tá, idiota? Eu não tenho que te dar satisfação nenhuma! Trabalhe aí, seu burro! Tá? Você é pago pra isso, idiota! Você vê um cara desse, com tamanha coragem sendo reprimido. Um cara que tem coragem de arriscar sua carreira, seu prestígio para ser a voz dos oprimidos. Ele não tem ninguém para ajudá-lo. É muito triste ver isso. Inclusive, já perto de sua morte, ele já vinha sendo inclusive ameaçado. Então ameaças existem. Eu fui ameaçada semana passada. Só me perdoe. Eu fui ameaçada semana passada, sabe por quê? Porque eu defendi um dos grandes juízes federais desse país, Dr. Sérgio Moro, que é de Curitiba, que tinha que ser o futuro ministro da Justiça desse país. Foi o juiz federal que mais prendeu corrupto na história da nação brasileira. Infelizmente, meu amigo, eu tenho que dizer a você que a culpa que quase que 100% de tudo isso acontecer é do gado. Você vê o tempo todo, no caso de Alborguete, preferirem aceitar a cópia ao invés de o original. Porque era isso que o apresentador Ratinho era, nada mais do que isso, uma cópia frajuta, muito mais mansa, a favor da mídia. Tem bala na agulha de sobra. Eu que criei esse slogan, bala na agulha. E a entrevista do Tony Garcia é de cagar, cara. Ele entrega o Ratinho de bandeja de novo. Pô, Ratinho, eu não sabia que você era o maior jabazeiro do Brasil. O que Ratinho fez foi colocar a máscara da polêmica em seu rosto. E assim ele foi subindo até chegar onde chegou. O nosso povo brasileiro, infelizmente, adora tudo que é ruim. Você vê, por exemplo, esse canal. Se nós sumirmos de uma hora para outra, o que qualquer hora realmente pode acontecer. Eu sei que os 78 mil inscritos daqui vão lamentar muito. Mas para o grande público que esse YouTube tem, que preferem ver uma bunda rebolando ao invés de se informar. Você que faz isso, meu amigo, quer o quê? Se você passa sua vida adorando bundas e depois vem reclamar que a vida é uma merda, é você que quer assim. Esse tipo de gente, quando um canal como o meu some, vai dizer que já foi tarde. Basta você ver os números, compare a audiência que esse canal tem e veja outros canais de besteira e você vai observar isso. É o puro reflexo da sociedade brasileira. Isso gera aquele efeito cascata, uma coisa vai levando a outra. Quem tá nessa pra realmente despertar, quem realmente é um guerreiro como Alborguete era, vai morrer falando a verdade. Mas qual é a consequência disso? Você vai ser um guerreiro enfrentando um exército de primeiro mundo, equipado com as armas mais sofisticadas. E você vai estar de frente para enfrentar esse exército sozinho, com uma pedra e uma faca de serra na outra mão. Essas são todas as armas que você pode ter com seus próprios recursos. E a realidade é isso aí, por mais guerreiro que o cara seja, sozinho ele não pode fazer milagre. Até o Messias que fazia milagre, eles já mataram. Imagine então os cagões como nós, que a única coisa que pode fazer é falar. Por aí você já entende a matrix em que o mundo se encontra. No caso específico de Alborguete, que morreu de câncer. Pra mim isso não foi morte natural. No meu vídeo de Enéas, vídeo que está no nosso canal 1, eu tive que fazer 3 canais para não sumir do mapa, porque quem fala a verdade é assim, só toma pau e vive liso.
Existem diversas maneiras de você desenvolver câncer em uma pessoa com diversos tipos de substância. Você pode soltar no ar, na água, na comida, e a pessoa vai morrer supostamente de causas naturais em 5 a 10 anos. Assim como foi com Enéas, quando Alborguete realmente começou a tentar fazer alguma coisa para mudar a porcaria que o Brasil se encontra. Quando ele realmente começou a convencer as pessoas das ideias que se passavam na cabeça dele. Que a mídia chamada internet começou a bombar e as pessoas realmente começaram a deixar de se informar na mídia tradicional e procurar a mídia alternativa que é a internet. Quando inclusive Alborguete já começou a receber o título de mestre. Aí apareceu a doença. Nós estaremos com a TV Cadeia no ar. Para falar a verdade. Não é para xingar o Lula, não é para xingar, como é que eu diria, xingar a classe política. Aliás, a classe política, realmente, eu fui deputado, quantas vezes, Sérgio? 4 vezes, né? 4 mandatos. 4 mandatos em seguida. E uma vez vereador. São 20 anos de mandato que eu tive. E sem errar, tá? Se armaram para mim é outra coisa. E sem errar. Então a classe política em Brasília realmente está a preocupar. Esse vídeo que você viu foi tirado do canal Sérgio Pereira. O link vai estar aí na descrição do vídeo, onde você pode assistir full screen com a melhor qualidade. E voltando ao assunto, você tem todo o direito de me chamar de paranoico, mas eu, meu amigo, não acredito de jeito nenhum em acaso. Principalmente quando eu começo a comparar e notar que só acontecem essas mortes prematuras quando o cara está em um momento chave de sua vida. E só acontece com as pessoas bem intencionadas. Não que eu esteja desejando que alguém adoeça ou morra, mas eu estou apenas fazendo um questionamento. Esse tipo de doença não dá em Silvio Santos, em Jô Soares, em Faustão. Os caras podem até aparecer doentes, mas eles fazem tratamentos e ficam boas e vivem 200 anos. Mas quando é uma pessoa que está tentando fazer essa porra melhorar, aí o tratamento dá errado, surgem complicações. E isso não é em um caso e outro, é sempre em 100% dos casos. E a galera ainda acha que isso é coincidência, então eu não acredito em coincidência nem em acaso. Essas pessoas boas acabam de uma forma ou de outra morrendo. E quando não é de doença, é um carro capotando, é avião caindo, o escambau. E nós ficamos sempre nas mãos da coja maligna. E infelizmente é isso. Esse vídeo é um resumo da história do grande brasileiro chamado Alborguete. Porque se eu fosse falar toda a história desse cara, pode ter certeza que esse vídeo ia ter 10 horas e nós não iríamos falar nem a metade. Mas você, não se resuma a mim. Faça as suas próprias pesquisas. Procure saber quem era esse cara. Com quem ele já tretou. E aí você vai ver quem era esse camarada. A mim só me resta agora desejar, desse que considero um dos maiores brasileiros de nossa época, que ele descanse em paz e que seu exemplo seja sempre seguido por muitos que estão por vir dessa nova geração. Porque apenas e unicamente com pessoas como ele, que estão dispostas a arriscar tudo, seu prestígio, sua carreira, tudo, é que um dia poderemos sair da situação que nos encontramos. Fica aí a ideia. Situação, hein? Eu sou um pé de chinelo mesmo, viu, cara? Eu fiz as minhas campanhas políticas foram sérias, honestas. Uma vez vereador, 4 vezes deputado, 20 anos de vida pública, viu, Leonardo? Quero falar com você, Leonardo. A última campanha, eu não tinha dinheiro e perdi por 5 mil votos. Mas olha, eu não enganava o povo, eu não passava a mão na cabeça de criança, eu não comprava voto. O cara vinha me pedir pra vender voto, eu mandava a puta que eu pariu. Eu gravava. E hoje, a minha família diz, o senhor é um laranja. O senhor é um idiota. E eu tô chegando à conclusão que eu prefiro ser um idiota, mas que eu possa dormir à noite. Dorme em paz, pelo menos. Dormir à noite, botar a cabeça no travesseiro, do que ser um cara como o Ratinho, que a Justiça Federal está em cima dele por lavagem de dinheiro. Tá? E a Receita Federal também. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Galera, por favor, compartilhe esse vídeo. Mostre em sua rede social, puxe mais um para nosso canal. Vamos ver se a gente consegue a marca dos 100 mil inscritos. E você que tem uma graninha, preste atenção, estou falando apenas com quem realmente tem condições de ajudar o canal no Patreon. Com 10 conto, com 1 conto, seja quanto for. Mas que de forma nenhuma vai fazer falta a você. Por favor, dê uma força, ajude para que o canal dê uma melhorada. Você sabe que para isso é preciso de equipamentos melhores. Independente de ter doação ou não, eu vou tocando o canal como eu posso. Mas o meu PC é um lixo, velho de guerra, e não dá para fazer milagre. O áudio que vocês escutam agora já é muito melhor do que o antigo. Se você pegar os meus vídeos antigos, você vai ver que o áudio era bem ruim. Já melhorou muito em relação àquela época. E isso só foi possível aos patrons desse canal. Embora são poucos, eu juntei essa grana por vários meses e consegui comprar um microfone CU1.
E quem é que ganhou com isso? A nossa comunidade toda. Então, galera, quem puder ajudar, se realmente não lhe fizer falta, dê uma ajudinha lá no Patreon. Eu vou ficar muito grato a você. Nós nos encontraremos de novo, se o nosso Criador permitir, na próxima semana nesse mesmo horário. Então fiquem com Deus e que o Senhor Yahushua acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.